Então, nós vimos sobre a importância da gente conceituar a igreja, saber que ela é uma instituição de Deus separada da natureza de Israel, né? Apesar de nós termos como um tronco comum que nós somos herdeiros espirituais, apenas espirituais de Abraão, e que a igreja, dentro deste conceito, ela se separa, ela se distingue bastante de Israel e ela faz parte de um outro programa. E que nós vimos anteriormente aqui foi que a igreja era um mistério no Velho Testamento e que Paulo agora diz, olha, o mistério que ficou oculto a todas as gerações, agora nos foi revelado que nós somos co-herdeiros e fazemos parte do mesmo corpo, o corpo que havia sido criado em Pentecostes. Porque a igreja de Éfeso, como nós vimos hoje até na leitura, a igreja de Éfeso é um grupo de pessoas que Paulo está instruindo a eles que eles não precisam se judaizar. Não há necessidade de se judaizar. Que eles foram comprados pelo sangue do Senhor e que eles fazem parte de um novo organismo vivo. E aqui no nosso item C, ele diz que a igreja é um parêntese da sabedoria de Deus. E, de fato, a igreja, aqui nós vamos ver, ela representa um intervalo... Está gravando? Desculpa, está gravando? Ela representa um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. Ela é um intervalo entre a semana 69 e a semana 70. E nós vamos verificar que, já vimos isso em outras aulas, mas nós vamos verificar que a 70 semanas é uma unidade, ela foi profetizada como uma unidade. E lá no princípio, quando nós começamos a estudar a escatologia, nós verificamos que existem profecias que ela tem a característica de serem profecias com intervalo de tempo de cumprimento. Ou seja, quando ela foi profetizada, ela é profetizada num único texto. Mas quando esse texto vai se cumprir ao longo da história humana, existe parte dela que é cumprida em um determinado período da história, e entre este cumprimento e o outro cumprimento, há um intervalo de tempo. Assim como foi aquela profecia a respeito do Messias, que disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e na profecia está dito, e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus Cristo falou que essa profecia se cumpriu, ele não citou que se cumpria o dia da vingança do nosso Deus. Da mesma forma, quando Daniel fala sobre as semanas, ele cita as semanas como se fosse algo contínuo. E o que a gente verificou é que entre a morte e ressurreição e o príncipe que há de vir, há um intervalo de tempo, e este intervalo de tempo ele é caracterizado pela construção da igreja. Posso falar? Pode. Ali onde tem... Volta só um pouquinho o texto. Aqui onde tem... E aí, 60ª semana, aqui... 60ª e a 70ª. É 69ª, não é isso? Nona. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu fui lá nas notas e eu passei um risco embaixo. Ninguém vê, não, né? Está todo mundo vendo aqui. Eu estou vendo o risco aqui. Azul?
Não foi o Paulo, não? O azul tem. Ah, entendi. É só para, aproveitando a oportunidade, já ir aprendendo a mexer no Zoom. Eu passei o risco embaixo, vocês viram, né? Ah, Sim, ok. Então tá, era 60º. só porque faltava o nono, ok. É só para eu entender. Ficou marcado Como é, agora, não foi? como é que tu mexe? Vai lá em notas. Ah, tá Lá aqui em uma cima. canetinha, né? É. Vai lá em cima e tem escrito Annotate. Tá Aí bom. você clica e você vai riscando. Tá. Então, a gente verificou isto e agora nós verificamos que isto, as 70 semanas, ela é um bloco sólido do ponto de vista da profecia escrita, da profecia que foi dada pelo profeta. Mas o cumprimento dessa profecia, o que ela mostrou? Que entre a semana 69 e a semana 70, há um intervalo de tempo. Este intervalo de tempo é onde existe, onde Deus criou a igreja. Então, isso mostra que a igreja é um parêntese de Deus na história humana. Marcelino? Tranquilo? Então, vocês lembram do propósito da tribulação? Ele tinha duplo propósito. Vocês lembram qual era? A vida do Messias. Qual era? Vocês Juiz. acertaram na prova isso, hein? Preparar para a vida do Messias e juízo. Juízo. Preparar Israel para o Messias, era um, e trazer juízo sobre toda a terra. Não é isto? Eram dois. Então, a igreja, ela não tem a missão de preparar Israel para o juízo. Ou, perdão, preparar Israel para o Messias. Porque o evangelho que ela anuncia é o evangelho para gentio e judeu. Ela não anuncia o evangelho dizendo, olha, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ninguém anuncia isso. A gente diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e que é preciso a gente se arrepender. E a igreja, como Jesus Cristo nos livrou da ira vindoura, porque ele pagou os nossos pecados, Deus não pode derramar sua ira sobre a igreja. Por quê, Patrícia? Deus não pode derramar sua ira. A ira dele sobre a igreja. Porque como é que é conhecido para o povo de Israel, como foi chamado a grande tribulação? Vocês lembram? Que associa a Jacó? Ah, dia... Como é que é, irmão Celino? O senhor que acertou 25? Ai, meu Deus, como é o nome? Passar para a irmã Fátima, esse aí tá tão Isso, fácil. ela acertou 25 também. Muito boa, irmão. A angústia de Jacó. Então, o que a tribulação está dito? Como é que Joel falou? Vocês lembram como é que Joel falou? Que é um termo que eu acho bonito. Dia de escuridade. Trevas. Então, trevas, escuridade. Então, Deus está preparando um juízo sobre toda a terra e aflição para Jacó. Ele não cita a igreja e os gentios. Ele não pode cobrar de Cristo e cobrar da gente seria injusto, ele estaria cobrando duas vezes. Então, toda a ira de Deus, ele derramou no Filho. Então, se nós cremos no Filho, nós estamos livres da ira de Deus. E quando a tribulação vier,
Deus está derramando sua ira sobre toda a terra. E se o propósito da tribulação, de um ponto de vista bem geral, é preparar Israel e trazer ira, a igreja não se encaixa em nenhum desses dois propósitos. Tá ok? Tá. Outra questão que nós antecipamos um pouco antes é sobre a doutrina da iminência. O que diz a doutrina da iminência, irmão Celino? A vinda de Cristo é iminente, não existem sinais específicos. Que a vinda do Senhor para pegar a sua igreja é iminente. Não precisa de nenhuma profecia a ser cumprida. Não precisa de nenhum sinal. Se a vinda é iminente, ela não pode entrar na tribulação, porque a tribulação é cheia de sinais. Então, se ela for entrar na tribulação, nós saberíamos quando seria a vinda do Senhor. Seria necessário que houvesse cumprimento dos sinais. Em Mateus 24, Jesus Cristo não fala a respeito de várias catástrofes que virão no mundo, e ele diz, isso são apenas, como é que ele diz o termo lá? Princípio das dores. Princípio das dores. E aquilo ele está dizendo que são o princípio das dores. E o que ele chama de dores? A tribulação. Se nós fôssemos entrar na tribulação, o princípio das dores seriam alertas para a igreja. E não havia iminência. Isso está claro? Marcelino? Patrícia? Está claro? Então tá bom. Agora aqui tem outra questão muito interessante, que é sobre quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, a gente precisa ter uma convicção, que o livro de Apocalipse ele trata de um período de toda a era cristã a partir de que evento? Essa, olha, é um ponto na prova. Pode falar, irmão Serino. Se o irmão errar, a irmã Fátima ganha o ponto. Peça para ela falar que se ela errar, quem ganha é você. Não. Eu pego na apostila, a partir do 21, né? Não. A pergunta é outra, não está em apostila, não tem canto nenhum isso aqui. Ah. Eu não sei nem a resposta. Que não estava revelado. Não estava revelado isso. O livro de Apocalipse é um livro que conta toda a história cristã. Toda. E ela começa em que ponto? A Glória levantou a mão. Eu acredito que é quando começou a igreja, lá em Pentecostes. Ela acredita que é quando começou a igreja lá em Pentecostes. As coisas que viste... Não é isso não. Não, a senhora já não pode tentar de novo. Pode, mas nem fazer uma avaliação da resposta? Pode. Não, ela conta a partir do momento que a igreja começou a se consolidar. Então, tem que ser dali em diante mesmo. Muito bem. A partir das coisas que são. A partir das coisas que são. Marcelino é teólogo. Patrícia, destrua todas essas... Eu não sei. Não sabe. Então, eu vou dizer para vocês, mas guardem segredo entre a gente. A partir do momento que Jesus chegou aos céus, mesmo que na história João esteja vendo lá na frente, Jesus Cristo começa falando isso no céu ressurreto. Ele não está andando no meio dos candeeiros, não? Pois é, ele está ressurreto no céu. Mas eu achei que aquilo era sobre os candeeiros, que são as igrejas, e era aqui na terra as igrejas, não é não? A igreja na terra. Toda a história da igreja
Mas ela... Mas como ele anda no meio das igrejas, não é? Toda igreja, ela está contando a história da igreja toda. E Então, ele depois de Pentecostes. é antes. Antes de Pentecostes? Então, é na ressurreição de Cristo? É porque olha, João está onde? Tu tens ideia de João, onde é que ele está nesse momento? Na ilha de Patmos. Já passou Pentecostes há muito tempo, né? É. Aí. Já passou Pentecostes há muito tempo. Ah. Então, se a gente for determinar, não... Vocês estão vendo, a irmã Diana está entrando. Momento, pastor. Estou Se a gente for tentando. determinar pelo tempo na história humana, ele está contando, na realidade, já a partir de muitos anos, quase 70 anos depois de Cristo. Isso. Né? Então, Jesus Cristo ficou 70 anos sem fazer praticamente nada. Boa noite, irmã Diana. Boa noite, pastor. Prazer. Está me ouvindo? E bem. Boa noite, irmã. Ô, querida, tudo bom? Boa noite. Tá. Então, Jesus Cristo está ressurreto no céu e ele vai descrever toda a história cristã. Quando ele fala nos capítulos 1, 2 e 3, vou colocar 1, 2 e 3, mas é basicamente o 2 e o 3, ele está falando a respeito das igrejas. Quando ele chega a partir do capítulo 4 de Apocalipse, ele continua contando a história humana e ele vai falar fundamentalmente ali no capítulo 4, começam as tragédias na Terra. E o termo igreja, há um silêncio sobre esse termo. Não existe citação da igreja em nenhum capítulo mais. Ele vai surgir, aqui está dizendo, como esposa que se entende que é a igreja no céu e já nas bodas do Cordeiro. Então, a ausência do termo igreja, aqui, a ausência do termo igreja, de 4 a 18, ela mostra que a igreja, segundo a descrição de Apocalipse, ela não está aqui na Terra. Vocês entenderam isto? Juscelino? Patrícia? Entendeu? Irmã Diana? Não muito. Então, vou tentar explicar. Nós estamos... Cheguei atrasada, né? Como? Cheguei atrasada, aí estou meio voando. Mas nós estamos no tópico sobre se a igreja entrará ou não na tribulação. E um dos tópicos que nós estamos discorrendo agora é a respeito da ausência da igreja no livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 18. E esta citação aqui é de um livro sobre... Vem depressa, Senhor Jesus, é de um livro, e ele fala sobre isso. Sobre os capítulos 4 e 18, há um silêncio total a respeito da igreja, o que indica aos pré-tribulacionistas que a igreja não estará presente na Terra durante os anos da tribulação. Tá ok? Ok. Outra característica é os 144 mil selados em Israel. Esse aqui é um assunto delicado que eu preciso falar com a irmã Fátima com bastante cuidado. Por quê? A gente sabe que Deus comissionou inicialmente quem anunciar o evangelho? A igreja. A igreja, mas no início era a igreja, mas uma igreja com uma característica bem... Quem começou foi João Batista, né?
Arrependimento? Não. João Batista não fez uma igreja, não. Não, mas não, certo. João Batista não. Então eu não entendi a pergunta. Então, eu vou tentar não perguntar mais, eu vou logo falando agora. João Batista, o que ele anuncia O Evangelho. o que os profetas tinham falado que Elias faria, que era anunciar o Messias. Messias, Não é isso? Tá. E o Messias vem e as pessoas entendem que o Messias ele ficará para sempre. Depois que o Messias morre, que ele ressuscita, ainda está em torno dele um grupo exclusivo de pessoas de que etnia? É os judeus. Judeu. E só tinha judeu. Só havia judeu. Exatamente. Só tinha Depois judeu. é que esses judeus são convencidos por Deus para inserir os gentios. Mas, inicialmente, quem anuncia o evangelho que Jesus Cristo é o Messias são judeus. Exato. Depois eles se dispersam e isso fica sendo uma missão da igreja. A igreja já judaica gentílica. Mas, inicialmente, a igreja que começa iniciando o evangelho é a igreja judaica, cristãos-judeus. É porque eles dizem que anunciar de Jerusalém, Isso. Judéia. Mas eles sabem, aquele anúncio, na cabeça deles, é para judeus. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas eles sabem que eles vão anunciar só para judeus. Eles não vão colocar gentil aí, não. Depois é que eles são intimados a anunciar os gentios. E o que é interessante é que aparece 104 mil selados de Israel, que eles é quem vão anunciar. Se volta para o anúncio de judeus, onde estaria a igreja? Isso é mais uma evidência de que a igreja não mais estará na terra fazendo o que foi comissionado a ela fazer. Então, a presença dos 140 pastor, eu estava olhando, porque ali... Pode falar, irmão. Mas ali, aquele texto lá em Apocalipse não diz que a missão deles era anunciar o evangelho. Os 144 mil, eu né, não irmão? Vi. Sim, os 144 mil. E eles porque ali a gente já a citação dos anjos, né? Eles foram constituídos para quê? A senhora tem ideia? Diz que eles receberam o selo, não é? Mas eles foram para testemunhar, que eu né? Lendo. E existe uma teoria... Eu então não entendi nada. Mas eu vou ver com mais calma esses 144 mil e vou voltar a falar sobre eles, tá bom? É só para a gente verificar que eles são aquelas pessoas que são testemunhas de Cristo, são seladas para testemunhar de Cristo. E eles vão anunciar o Messias. Mas eu me comprometo com a irmã de dar uma olhadinha eu quando li sobre essa questão. Ele diz aqui, então me foi revelado o número dos que foram selados. Porque foi os anjos, né? Até eu acho que foi por isso que eu errei. Então vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Então bradou com voz grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, etc, etc. Então, me foi revelado o número dos que foram selados. Aí só descreve e termina com a descrição no capítulo, no versículo 8. É por isso que eu não botei aquela pergunta, a resposta, com relação a eles, porque
Eu digo, não, eu não estou vendo isso. Só se tem em outro local. Eu me comprometo com a senhora da gente fazer isso, eu tratar do 144.000 mais particular. Tá bom? Então, vamos andando aqui só para a gente ver se nós concluímos isto. Os 144.000 selados de Israel, eles são 12.000 de cada tribo, e eles surgem como... Olha o que diz o Dwight Pentecost, tá bom? Aqui. O fato de Deus lidar novamente com Israel nesse relacionamento nacional, separando por identidade nacional, mandando-o como representante às nações, no lugar das testemunhas da igreja, indica que a igreja não deve estar mais na terra. Isso está na página 236 do Manual de Escatologia. Porque eu não vejo aí. Ele disse que eles só foram selados, mas não disse por quê. Eu vou trazer esse texto de novo para a senhora. Deixa eu ver aqui. Pronto. O nosso último tópico. Apocalipse 3:10. Quando Deus está falando a respeito da igreja, e é uma igreja particular, né? Ele está falando, Apocalipse 3:10. Ele fala a respeito da igreja de Filadélfia. Ele diz assim, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Na minha Bíblia, da tentação. Na Bíblia dos irmãos, deve estar hora da provação. Aqui está provação. A minha está a tribulação. Tribulação, né? Por graça a todo mundo. E ele diz que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Esse termo habitar, ele tem duas diferenças bem significativas. Ele diz que tem um habitar fixo, como morar numa casa, e o habitar em tendas. Quando Abraão habitava naquela região que Deus deu para ele, ele habitava em tendas. Este é o argumento dos escritores hebreus que mostram que ele não tinha morada nesta terra. Mas aqui esse termo mostra os que habitam sobre a terra, os que estão fixados na terra. Então, este texto mostra por duas vezes que a provação que há de vir sobre o mundo inteiro, Deus guardará. E ainda diz que ela virá sobre os que habitam na terra. Então, duplamente, a Bíblia ensina para a gente que, neste texto, que a igreja não estará na tribulação. Primeiro, porque Deus guardará da hora e não na hora. Da hora. Então, significa que é fora. E mais ainda que esta provação virá sobre os que habitam na terra. A igreja não habita na terra. Irmãos, aqui tem duas explicações. Os irmãos têm esse material que eu tenho mandado. Aqui há duas explicações a respeito deste texto, que é esse terminho em grego, que é o ek, que é para fora, que é estudado, e ele quem fundamenta esta doutrina, que garante que a igreja não entrará na tribulação. Amados irmãos, então deixa eu parar aqui.